Preciso de uma esposa até amanhã, ou eu perco tudo. Otávio falou isso sem choro, sem teatro, sem levantar a voz. E foi justamente por isso que a frase atravessou a venda do seu Ambrósio como se fosse faca no pão quente. Simples, direta, impossível de ignorar. Aquela venda, naquele fim de tarde, cheirava a café torrado na hora, rapadura quebrada no balcão e couro úmido de arreio. Do lado de fora, o sol ainda lambia a estrada de terra e levantava um pó fino que entrava pela porta e pousava nas prateleiras como farinha de tempo. Um sabiá cantava num mourão, e o canto parecia bonito demais para a urgência que tinha acabado de nascer ali. Carolina segurou o saco pequeno de fubá junto ao peito como se fosse escudo. O vestido dela era simples, já lavado mais vezes do que deveria, e o pano do avental tinha remendos honestos, desses que não escondem pobreza, só contam que a dona não desistiu. Ela tinha o rosto de quem ainda era moça, mas os olhos eram antigos, olhos de gente que aprendeu cedo que promessa pode ser só fome com roupa de palavra. Até amanhã? Ela repetiu devagar, para ver se o próprio ouvido confirmava. Casamento? Até amanhã? Otávio assentiu, e a sombra do chapéu dele escureceu ainda mais a expressão. Era homem respeitado na região. Fazendeiro de poucas conversas, muito trabalho e nenhuma gargalhada fácil. Tinha as mãos grandes, marcadas de inchada e rédea. O corpo carregava aquele jeito de quem aprendeu a se manter em pé, mesmo quando a alma pede para sentar. Na matriz de São Bento, ele disse. Cedinho, compadre, testemunha e tudo como manda. Carolina engoliu seco. Sentiu o olhar do povo que fingia não ouvir. Seu Ambrósio atrás do balcão, mexendo em moedas sem necessidade. Duas mulheres perto do saco de feijão, uma delas com a boca pronta para virar notícia. Um rapaz apoiado no batente, mordendo palha, curioso como cachorro em dia de visita. E por que eu? Carolina perguntou, mais baixa do que queria, mas firme. O senhor tem terra, tem nome. Tem moças por aí que dariam sim só pelo sobrenome. Otávio demorou meio segundo, e esse meio segundo carregava um peso que Carolina reconheceu. O peso de quem não quer dizer a verdade inteira. Porque eu não tenho tempo de convencer família. Ele respondeu. Nem de negociar dote, nem de aguentar exigência. Eu preciso de alguém que entenda necessidade. Carolina sentiu o rosto esquentar. Necessidade era a palavra que ela conhecia por dentro. E o senhor acha que eu... Ela ia dizer, não tenho opção, mas engoliu. O orgulho dela era pequeno, porém inteiro. O senhor acha que eu sirvo para isso? Otávio levantou os olhos de verdade. E Carolina percebeu uma coisa que ninguém comentava. Por trás daquela dureza havia uma tristeza quieta, bem guardada, como retrato virado para a parede. Eu não estou pedindo amor, ele disse, nem prometendo romance. Estou pedindo um acordo, um abrigo para mim e... Ele falhou, quase imperceptível. E para gente que depende desta terra. Carolina franziu a testa. Gente? Otávio desviou o olhar para a porta, como se temesse alguém chegando. Amanhã eu explico. Hoje eu só posso pedir. Carolina respirou fundo, sentindo o cheiro do café e o peso do mundo. Se ela dissesse não, voltaria para o quartinho de favor atrás da casa de Dona Quitéria, com o mesmo futuro curto e a mesma fome, rondando como cachorro magro. Se dissesse sim, entraria numa casa que nem conhecia, e casamento, ela sabia, podia ser teto ou podia ser cárcere. E você acredita que Deus às vezes responde às orações de um jeito que assusta? O que eu ganho com isso? Carolina perguntou sem enfeite, não por frieza, mas por defesa. Porque eu já ganhei muita promessa que não enche panela. Otávio respondeu na hora. Teto, comida, respeito e um dinheiro para você não depender de ninguém se um dia quiser ir embora. Carolina piscou devagar. A palavra respeito parecia coisa de outro mundo. Seu Ambrósio pigarreou, se metendo com cuidado. Seu Otávio...
Casamento é sacramento. Não é compra e venda, não. Otávio virou o rosto para ele. Eu sei. Por isso estou aqui na frente de todo mundo falando o que é. Se a moça disser não, acabou. Eu vou embora e pronto. Carolina sentiu o chão tremer por dentro. Otávio não estava tentando seduzir, não estava oferecendo sonho. Estava oferecendo uma ponte, dessas que a gente atravessa com medo, mas atravessa porque o rio atrás já subiu. Ela olhou para as próprias mãos. Mãos que já lavaram roupa até sangrar, que já varreram casa alheia com o estômago vazio. Mãos que nunca tiveram anel, nem escolha bonita. A palavra ficou presa. Carolina apertou o saco de fubá. Eu preciso pensar. Otávio assentiu, como se a recusa já fosse possível. Eu volto antes do sino das 6, ele disse. E Carolina, se você disser sim, eu te juro que não te trato como serventia. Você entra na minha casa como gente. Ele virou, caminhou até a porta. A poeira do lado de fora abraçou as botas dele. E antes de sumir na estrada, ele acrescentou, baixo, quase para si. Eu não posso perder essa fazenda. Carolina ficou ali, com a frase dele ecoando dentro do peito. Não posso perder essa fazenda. Mas o que doeu não foi a fazenda, foi o jeito como ele disse, como quem fala de um túmulo, de uma promessa, de uma coisa sagrada. Carolina voltou para o quartinho, atrás da casa de Dona Quitéria, com o sol caindo e os galos já ensaiando o silêncio. O lugar cheirava a sabão de cinza e pano úmido. A parede de barro batido era fria, e a janela pequena deixava entrar um vento morno que trazia o cheiro do pasto e de lenha queimando nas cozinhas alheias. Dona Quitéria estava sentada num banco baixo, descascando mandioca. Mulher de idade, costas largas, olhos duros de quem viu muito. Ao ver Carolina, ela levantou o olhar como se lesse carta. Falaram que o Otávio te procurou na venda, ela disse sem rodeio. Isso procede? Carolina parou na porta. Procede. E o que ele queria? Carolina hesitou, e naquela hesitação morava a vida inteira dela. Ele disse que precisa de uma esposa até amanhã. Dona Quitéria ficou imóvel com a faca parada no ar. Até amanhã? Repetiu como se estivesse provando a palavra na língua. E você? Carolina entrou, fechando a porta devagar. Eu não respondi ainda. Dona Quitéria colocou a mandioca num prato e limpou as mãos no avental. Carolina, minha filha, eu vou te dizer como quem já viu moça boa virar sombra. Casamento sem tempo de pensar é coisa perigosa. Carolina assentiu. Eu sei. Então por que esse brilho de susto no seu olho? Carolina respirou fundo, olhando para o rosário gasto pendurado num prego. Era a única coisa que tinha de sua mãe, Isabel. 1/3 e uma lembrança de colo que acabou cedo. Porque eu tô cansada de viver de favor, Carolina disse, e a voz saiu menor do que a vontade. E porque ele não falou como o homem que quer usar. Falou como o homem que está encurralado. Dona Quitéria estreitou os olhos. Homem encurralado faz 2 coisas. Ou vira bicho manso pedindo ajuda, ou vira bicho bravo, mordendo quem estende a mão. Carolina ficou quieta. A verdade era que ela não sabia qual dos 2 Otávio era. E você vai? Dona Quitéria perguntou. Carolina fechou os olhos por um instante e viu a mãe, Isabel, com o rosto cansado, dizendo baixinho como reza. Minha filha, não aceite migalha como se fosse bênção. Carolina abriu os olhos. Se eu for, eu vou com condição. Dona Quitéria assentiu como quem reconhece coragem. Diga, eu não entro em casa de homem nenhum para ser humilhada. Eu aceito acordo, aceito trabalho, aceito vida dura, mas eu não aceito desprezo. Dona Quitéria levantou e foi até um baú. Abriu com esforço e tirou um vestido antigo, simples, mas bem cuidado, de tecido mais firme. Use esse amanhã, se você for, disse. Não é vestido de noiva, mas é vestido de mulher que se respeita. Carolina pegou o tecido. Tinha cheiro de sol guardado e de dignidade. Obrigada, Dona Quitéria. Não me agradeça.
A velha respondeu com a voz baixa. Só prometa que se sentir perigo, você volta. Carolina assentiu, mas as promessas naquele mundo tinham sempre um mas escondido. Otávio voltou antes do sino das 6, como disse. A rua já estava mais fresca e o céu começava a ficar cor de cobre. Ele parou em frente à casa de Dona Quitéria, chapéu na mão, como quem pede licença até para respirar. Carolina saiu para a porta. O coração batia forte, mas ela manteve a postura. Otávio olhou para ela como quem espera sentença. E então? Ele perguntou. Carolina respirou fundo. Eu aceito, com respeito e com verdade, na medida do possível. Otávio fechou os olhos por um segundo, como se agradecesse a Deus sem falar. Você vai ter respeito, ele disse. Quanto à verdade, eu te conto o que eu puder, e na hora certa. Não por maldade, por proteção. Carolina ouviu a palavra proteção e sentiu um arrepio. Proteção de quê? Otávio olhou para o fim da rua. Havia um homem parado distante demais para ser coincidência, perto do poste de luz fraca. Parecia observar sem pressa. Proteção de gente que só acredita em papel, Otávio respondeu baixo. E que usa papel para esmagar quem não tem nome. Carolina engoliu seco. Amanhã cedo, então. Otávio assentiu. Eu venho te buscar antes do sino. E foi embora. Carolina voltou para dentro, tentando convencer o próprio peito de que ainda sabia respirar. Na manhã seguinte, a matriz de São Bento cheirava a vela, madeira antiga e flor simples no altar. O sol atravessava os vitrais pobres, pintando o chão de cores apagadas. O padre Elias, homem de idade, rosto sereno e olhos de quem escuta mais do que fala, recebeu os dois sem curiosidade exagerada, como quem já aprendeu que há dores que não se anunciam em voz alta. As testemunhas foram poucas. Dona Quitéria, firme, de queixo erguido, e seu Ambrósio nervoso como se carregasse pecado alheio no bolso. Carolina disse sim, com uma voz que tremia só por dentro. Otávio disse sim, como quem assina promessa para salvar alguém. Não houve festa, não houve música, houve apenas o som do sino e o cheiro de fé. E quando saíram da igreja, o dia parecia igual, mas a vida de Carolina já não era. Otávio a conduziu até uma charrete simples, limpa, com um cavalo castanho de olhar calmo. Ele ajudou Carolina a subir com cuidado, como quem respeita um limite invisível. O nome dele é Ventania, Otávio disse, passando a mão no pescoço do animal. É manso, não assusta fácil. Carolina tocou o cavalo, sentindo o calor vivo sob a pele. Bonito, ela murmurou. Otávio assentiu com um quase sorriso que morreu rápido. Ele me salvou de muita coisa. Carolina olhou para Otávio. De quê? Otávio não respondeu. Apenas estalou as rédeas com delicadeza e seguiram estrada. O caminho até a fazenda Santa Efigênia era longo. Passava por pastos altos, onde o vento fazia ondas verdes, por matas baixas, cheias de cheiro de folha esmagada, por córregos rasos, onde a água batia pedra e parecia conversar. Carolina observava tudo com atenção de quem mede o mundo. A textura da estrada, o canto das aves, o cheiro de terra quente. Um lugar novo podia ser abrigo, ou podia ser armadilha. Quando a casa grande apareceu, branca e ampla, varanda comprida, janelas altas, Carolina sentiu o estômago apertar, não por inveja, por pressentimento. A casa tinha beleza, mas tinha também uma quietude estranha, como se ali dentro morasse algo interrompido. No terreiro, uma mulher veio ao encontro deles. Era a Amélia, viúva de postura firme, mãos fortes de tanto serviço, rosto marcado pelo sol e por uma tristeza contida. O olhar dela não era de desprezo, era de quem protege. Atrás dela, uma menina de uns 12, 13 anos apareceu meio escondida. Júlia.
Cabelos escuros, presos com fita, olhos desconfiados e atentos como os de passarinho em beira de estrada. Otávio desceu primeiro. Amélia, ele disse. Esta é Carolina, minha esposa. A palavra esposa pareceu bater na varanda e voltar. Amélia piscou devagar, como se o mundo precisasse de um segundo a mais para caber no que acabou de mudar. Seja bem-vinda, disse, com voz baixa. Júlia olhou Carolina de cima a baixo, sem sorrir, como quem pergunta em silêncio. Você veio para ficar ou para levar embora? Carolina tentou um sorriso pequeno. Bom dia. Bom, Júlia respondeu, seco. E então aconteceu. De dentro da casa veio um choro fino, insistente, daqueles que atravessam a pele e vão direto para o coração. Um choro de bebê. Carolina congelou. Amélia apertou os lábios. Otávio endureceu como se o som fosse culpa. Carolina virou o rosto para a porta aberta da casa grande. Tem um bebê. Ela sussurrou, mais para si do que para eles. Amélia respondeu sem desviar o olhar. Tem. Carolina sentiu um frio no peito, porque ninguém tinha mencionado bebê nenhum. E naquele instante, enquanto o choro aumentava e parecia pedir socorro para alguém que ainda não existia direito na vida daquela criança, Carolina entendeu que o desespero de Otávio não era apenas de fazenda, era de lar. Ela deu um passo para dentro, como se fosse puxada por uma força maior. E foi quando viu, no canto da sala, um berço improvisado perto do fogão a lenha e uma caixinha de madeira fechada sobre um aparador, ao lado de um retrato antigo de uma mulher séria. O choro parou por um segundo, como se prendesse o fôlego, e Amélia disse quase num sussurro, como quem entrega um segredo sem querer: se eles descobrirem que a pequena Rosa está aqui, a Santa Efigênia cai. Carolina sentiu o mundo inclinar. Eles? Quem eram eles? E por que um bebê podia derrubar uma fazenda inteira? Carolina não respondeu de imediato. O choro da bebê tinha parado, mas parecia ter ficado no ar, como cheiro de café que não vai embora da cozinha. Ela ficou olhando o berço improvisado perto do fogão a lenha, madeira simples, coberta por um pano branco já lavado até perder a cor. E sentiu uma coisa antiga se mexer dentro dela. Aquela fome de proteger que nasce em quem cresceu sem proteção nenhuma. Amélia entrou na sala com passos curtos, como se cada tábua do assoalho pudesse denunciar o segredo. Trazia a menina no colo agora, a tal Rosa, e balançava devagar num ritmo de reza. A bebê tinha as bochechas cheias, a pele morna, o olhar perdido de quem ainda não sabe o tamanho do mundo. Quando abriu a boca não foi para chorar, foi para procurar peito, vida, certeza. Júlia ficou na soleira, grudada na sombra da mãe, com os olhos fixos em Carolina. Não eram olhos de criança mimada, eram olhos de sentinela, como se ela perguntasse sem palavras: você vai nos entregar? Otávio, atrás, fechou a porta com cuidado demais. O barulho seco da tranca pareceu forte, apesar de pequeno. Ele ficou um instante sem mexer as mãos, como quem não sabe onde colocá-las para não mostrar tremor. Carolina voltou o rosto para Amélia. Quem são eles? Perguntou baixo, para não assustar a bebê. Amélia demorou, respirando como quem mede o perigo até nas sílabas. Parentes do Otávio, disse por fim. Gente que mora longe, mas tem papel perto. Gente que olha para esta fazenda e não vê gente, só vê terra. Carolina sentiu o peito apertar. E por que um bebê derruba uma fazenda? Otávio se adiantou um passo e a voz dele veio contida, como se falar fosse abrir ferida. Porque Rosa não deveria estar aqui, segundo eles. Ele passou a mão na nuca, um gesto que denunciava cansaço antigo. Porque eles vão dizer que eu tô mudando o destino da propriedade com gente de fora. Carolina olhou de novo para a bebê. Gente de fora. Uma criança. Como se uma vida pudesse ser chamada assim. Ela é filha de quem? Carolina perguntou.
Amélia apertou Rosa contra o peito e o olhar dela ficou úmido, mas firme. Ela é filha do abandono. Respondeu simples, como se já tivesse repetido isso em noites difíceis. E é filha desta casa, porque foi aqui que ela não morreu. Carolina sentiu a garganta fechar. Quis perguntar mais, mas percebeu que Amélia falava como quem protege uma chama do vento, o mínimo necessário para manter acesa. Otávio apontou com o queixo para o retrato no aparador. A mulher séria, postura de gente de fé e autoridade. Aquela era minha mãe, Dona Eugênia. A voz dele amoleceu um pouco ao dizer mãe, e isso em Otávio era quase uma confissão. Antes de partir, ela me fez prometer que ninguém seria expulso daqui por maldade de parente. Carolina ouviu prometer e pensou no terço da sua mãe, no peso de promessas que não cabem em papel, só no peito. Júlia se mexeu, desconfiada. Promessa não enche barriga, ela soltou sem querer ser malcriada, mas sendo. Papel enche. Amélia virou o rosto para a filha com um aviso mudo, mas não brigou. Porque ali a verdade de Júlia tinha raiz. Carolina abaixou um pouco, ficando na altura da menina. Qual é seu nome mesmo? Perguntou com doçura. Júlia. E você gosta da Rosa? Júlia engoliu seco, segurando a braveza. Eu cuido dela. Carolina assentiu, respeitando aquela frase como se fosse título. Então a gente vai cuidar junto, disse, e não houve promessa bonita, só presença. Júlia não sorriu, mas os ombros dela baixaram um tanto, como quem guarda a arma mais antiga que existe numa criança, a desconfiança. A casa grande parecia ter sido feita para caber muita vida, e mesmo assim, agora parecia vazia demais nos lugares errados. Carolina foi conduzida por Amélia até um quarto simples, limpo, com uma cama de madeira e uma colcha de retalhos costurada com paciência. Pela janela, via-se o terreiro e, ao fundo, o pasto que ondulava com o vento. A luz do fim da manhã entrava quente, trazendo junto o cheiro de terra e capim. Se precisar de água, tem jarro aqui, Amélia disse, apontando a bacia de Ágata. A casa tem regra, não fica andando sem avisar. Não é por falta de confiança, é por costume. Carolina entendeu que costume ali significava segurança. Eu entendo, respondeu. Amélia fez um aceno, ia saindo, mas Carolina chamou baixo. Amélia, você é da família? Amélia parou na porta, segurando o batente por um segundo. Eu sou viúva do finado Bento, que trabalhou aqui desde menino, respondeu. Depois que ele se foi, eu fiquei, por causa de Otávio e por causa da promessa da mãe dele. A voz dela tremeu num fio. E por causa de Júlia. Carolina assentiu. E a Rosa? Amélia não terminou. Só olhou para o corredor e disse, o tempo conta. Hoje não. Hoje você chegou. Carolina ficou sozinha com o silêncio do quarto, mas não era um silêncio leve. Era um silêncio de gente que tem coisa demais para esconder e pouco descanso para esconder bem. Ela tirou do bolso o rosário gasto e segurou entre os dedos, sentindo as contas lisas, gastas de tanto aperto. Minha mãe, se eu errei, me perdoa. Se eu acertei, me sustenta. A oração não teve frase bonita. Teve necessidade. O dia foi se ajeitando como a vida se ajeita na roça, com tarefa. Carolina não sabia ficar parada quando o coração estava inquieto. Foi até a cozinha e, sem pedir licença, começou a ajudar. Lavou panela, varreu cantinho, cortou cebola. A fumaça do fogão grudava na roupa e o cheiro de alho e gordura boa enchia o ar de um conforto antigo. Amélia observou de lado, sem agradecer demais. Gente acostumada a ficar de pé não sabe muito bem como recebe gentileza, mas depois de um tempo disse, você não precisa provar nada. Carolina mexeu o feijão na panela, ouvindo o borbulho grosso. Eu não tô provando, respondeu. Eu só não quero ser visita. Amélia ficou em silêncio, e esse silêncio foi menos duro. Júlia entrou e saiu algumas vezes, trazendo panos, pegando água, sempre com um olho em Carolina. Em certo momento, Rosa acordou choramingando.
Amélia a pegou cansada e a bebê se agitou, inconformada com o mundo. Carolina se aproximou devagar. "Posso?" perguntou com cuidado. Amélia hesitou, mas passou Rosa para os braços de Carolina como quem entrega algo precioso demais para uma desconhecida. Rosa se remexeu, buscando colo. Carolina a embalou com jeito intuitivo, como se o corpo lembrasse de uma cantiga que a memória não guardou inteira. Carolina sussurrou: "Tá tudo bem." E então, sem perceber, começou a cantar bem baixinho uma melodia antiga de ninar. Coisa simples, repetida, de quem aprendeu pela vida e não por partitura. Amélia ficou imóvel, olhando. Júlia também parou. "Quem te ensinou essa cantiga?" Amélia perguntou num fio. Carolina continuou embalando. "Minha mãe cantava", respondeu, e o peito doeu ao dizer mãe, como se dissesse falta. "Isabel." Amélia desviou o rosto depressa demais, como se tivesse entrado fumaça no olho. "Bonito nome", ela disse, mas a voz estava diferente. Carolina notou, mas não apertou. Na roça, há dores que a gente respeita como cerca. Não se pula sem necessidade. Rosa, no colo de Carolina, foi parando de se mexer. A respiração acalmou. A bebê abriu os olhos por um instante e encarou Carolina com uma seriedade que só bebê tem, como se reconhecesse não a pessoa, mas o calor. Carolina sentiu uma lágrima subir sem aviso. Não era só ternura, era o susto de se sentir necessária. No meio da tarde, Otávio apareceu na porta da cozinha. O sol desenhava a silhueta dele como recorte. Ele olhou Carolina com Rosa no colo e pareceu parar por dentro. "Ela dormiu?" perguntou baixo. Carolina assentiu. Dormiu. Otávio entrou com passos medidos, como se tivesse medo de acordar mais do que a bebê, como se tivesse medo de acordar esperança. "Você tá se acostumando?" Ele arriscou. Carolina olhou para ele e viu o que ninguém via na vila. Otávio parecia um homem que aprendeu a segurar o mundo sozinho e agora não sabia dividir o peso sem derrubar. "Eu tô tentando", ela respondeu. "Mas eu preciso saber onde eu tô." Otávio baixou os olhos por um momento, aceitando o golpe com humildade. "Hoje à noite eu converso com você." A voz dele veio mais firme. "Não tudo, mas o que você precisa para não se sentir enganada." Carolina assentiu. Amélia, por trás, mexeu a panela com mais força, como se quisesse ocupar as mãos para não ocupar o coração. Otávio continuou, olhando para Rosa. Obrigado por não ter feito pergunta na frente dela. Carolina estranhou. "Ela entende?" Otávio soltou um ar curto, sem alegria. "Bebê entende o tom. E aqui, qualquer tom errado vira medo." Carolina sentiu um aperto. Olhou para Júlia, que fingia arrumar um pano, mas escutava tudo. "E as outras crianças?" Carolina perguntou com cuidado. "Eu vi um menino no terreiro." Otávio ficou rígido. Por um segundo, a máscara dele ameaçou cair. "Tem gente que passou por aqui", ele disse, escolhendo as palavras como quem escolhe grão no feijão. "Órfãos, filhos de trabalhadores que morreram, criança que ninguém quis. Minha mãe acolheu. Eu mantive." Carolina entendeu então o que era aquela casa, um lugar de sobra que virou abrigo. E entendeu o que os parentes queriam tomar, não só a terra, mas o direito daquela gente existir ali. "E se tomarem a fazenda?" Carolina começou. Otávio completou sem drama. "Eles mandam todo mundo embora." Amélia parou de mexer a panela. Júlia fechou a mão no pano com força. Carolina apertou Rosa contra o peito, com um cuidado quase feroz, como se um gesto pudesse impedir o futuro. Otávio se virou para sair, mas antes disse, com a voz baixa: "E tem mais uma coisa. Amanhã chega uma carta, do cartório. Eu tô esperando." Carolina sentiu o estômago descer. "Carta de quem?" Otávio não respondeu. Só olhou para a janela, onde o horizonte parecia grande demais. "De gente que não tem coração, só assinatura." E saiu.
No fim do dia, quando o céu começou a ficar cor de goiaba madura e o vento trouxe cheiro de capim e de leite morno, Teodoro apareceu. Carolina o viu primeiro no terreiro, vindo devagar, como quem não tem pressa porque a vida já correu demais. Era um homem de idade, não velho de cair, mas velho de firmeza. Barba curta, mãos largas, um corpo que carregava respeito sem precisar pedir. Usava chapéu de palha e uma camisa clara arregaçada nos antebraços, mostrando veias salientes de quem trabalha desde menino. O mais bonito nele não era a força, era o olhar. Um olhar limpo, direto, de quem já viu injustiça e decidiu não se vender. Otávio foi ao encontro dele e os dois conversaram baixo, perto do coxo. Carolina não ouviu as palavras, mas viu o gesto. Teodoro estendeu algo, um envelope, e Otávio ficou parado com aquilo na mão, como se tivesse recebido pedra. Carolina sentiu o coração adivinhar antes da mente entender. Otávio entrou na casa e foi direto para o escritório. Amélia, ao ver o envelope, ficou pálida. Júlia se aproximou do berço como quem protege com o corpo. Carolina seguiu Otávio até a porta do escritório, sem invadir. Parou no batente. Chegou, ela disse, mais afirmando do que perguntando. Otávio assentiu, sem olhar. Chegou. Ele abriu o envelope com cuidado. O papel dentro era grosso, bom, de gente que tem dinheiro para papel bom. O som do rasgo foi pequeno, mas pareceu alto. Carolina viu Otávio ler, viu a cor sair do rosto dele, viu a mão dele apertar a folha. Teodoro ficou do lado de fora, imóvel, como poste. Amélia apareceu no corredor segurando Rosa. Júlia atrás, muda. Otávio levantou os olhos finalmente. Olhou Carolina como se pedisse desculpa por colocá-la ali. Amanhã cedo, ele disse com a voz mais rouca. Eles vêm. Carolina sentiu a nuca gelar. Ah, quem? Otávio respirou fundo e a resposta veio como sentença de missa fúnebre. Os parentes e o tabelião. O silêncio que se seguiu não foi silêncio de paz. Foi silêncio de casa que prende a respiração antes de tempestade. Mesmo sem uma gota de chuva, mesmo sem arma, mesmo sem grito, porque a tempestade que é só papel chegando. Carolina olhou para Rosa, tão pequena, dormindo sem saber. Olhou para Júlia, tão grande por dentro para uma menina. Olhou para Amélia, que parecia sustentar o mundo nos braços. E olhou para Otávio, um homem quebrado que tentava cumprir uma promessa. Então Carolina disse, com uma firmeza que ela mesma não conhecia. Amanhã, ninguém vai ficar sozinho nessa casa. Otávio engoliu seco, como se aquela frase fosse água no deserto. E do lado de fora, o vento bateu na janela como mão impaciente. Como se o amanhã já estivesse na porta. O amanhecer na Santa Efigênia veio sem pressa, como vinha em todo lugar de roça. Primeiro um frio leve escondido no chão. Depois o cheiro do café se levantando antes das pessoas. E por fim, o sol encostando nas coisas como se pedisse licença. Carolina acordou antes do galo terminar o canto. Não foi por costume, foi por pressentimento. A casa ainda estava quieta, mas havia um tipo de silêncio diferente, mais duro, como se as paredes estivessem esperando um julgamento. Ela se lavou na bacia de ágata, a água fria mordendo os dedos, e prendeu o cabelo com cuidado. Vestiu o mesmo vestido simples do dia anterior, e por cima amarrou o avental por instinto, como se tecido fosse armadura. Antes de sair do quarto, pegou o rosário e o apertou na palma. Não pediu riqueza, não pediu milagre bonito, pediu só firmeza. Na cozinha, Amélia já tinha o fogo aceso. O fogão a lenha estalava e a fumaça subia perfumada de madeira seca. Havia pão de milho na mesa e um pouco de manteiga num pires. Júlia estava sentada no banco, sem comer, os olhos grudados no berço de Rosa, como se comer fosse luxo em dia de ameaça. Carolina entrou devagar. Amélia levantou o olhar, e pela primeira vez não havia só vigilância ali,
Havia cansaço e uma pergunta muda: "Você vai aguentar?" Carolina respondeu com um gesto simples. Foi até o berço, olhou Rosa dormindo e ajeitou o paninho no peito da bebê com a delicadeza de quem ajeita a esperança. "Bom dia", Carolina disse baixo. Júlia resmungou um bom, quase sem som. Amélia colocou uma caneca de café na mesa e, em voz de pouca palavra, avisou: "Teodoro já está no terreiro." Carolina sentiu o estômago apertar. "E Otávio?" Amélia mexeu a colher no açúcar como se aquilo fosse oração. "No escritório desde cedo, lendo a carta de novo." Carolina assentiu. Pegou a caneca com as duas mãos e sentiu o calor subir pelos dedos, como se a vida dissesse: "Ainda dá." Do lado de fora, o dia tinha cheiro de capim amassado e terra aquecendo. Os galhos do angico riscavam sombras no chão. Uma vaca mugiu no curral, e o som, que em outro dia seria só rotina, pareceu um aviso. Carolina saiu para a varanda. Teodoro estava perto da porteira, de chapéu na cabeça e camisa clara arregaçada, mãos cruzadas na frente do corpo. Não fazia pose. Parecia apenas um homem colocado por Deus ali para segurar o que os outros tentavam empurrar. Quando viu Carolina, ele tirou o chapéu num gesto respeitoso. "Dona Carolina." Ela estranhou o dona, mas aceitou. Ali palavra era cerca. "Teodoro, eles vêm mesmo?" Ela perguntou. Teodoro olhou para a estrada, como quem escuta poeira antes de ver. "Vem, e vem como quem acha que já ganhou." Carolina engoliu seco. "Eles são ruins." Teodoro demorou a responder, como se escolhesse o que não envenenasse a alma dela. "Eles são frios." E completou: "Gente fria não grita, não ameaça alto, só assina." Carolina sentiu um arrepio. A assinatura podia tirar teto, podia separar criança, podia apagar família. "E o que a gente faz?" ela perguntou. Teodoro olhou para ela com um respeito novo, como quem mede a coragem de uma pessoa pela forma como ela pergunta sem se quebrar. "A gente fica de pé." Ele apontou com o queixo para a casa. "E a senhora, se me permite, não deixe o povo ver medo no seu rosto. Eles se alimentam disso." Carolina assentiu, e por dentro pensou que medo ela tinha sim. Mas tinha também uma coisa mais antiga, a teimosia de quem já perdeu demais. Nesse instante, Otávio saiu do escritório. O sol pegou no rosto dele e mostrou o que a noite escondia. Olheiras fundas, a barba por fazer e uma expressão de homem que não dorme porque a promessa não deixa. Ele parou na varanda ao lado de Carolina, sem tocar nela, mas perto o suficiente para ela sentir a presença. E presença, naquela hora, era proteção. "Mas tá preparada?" ele perguntou sem rodeio. Carolina olhou para o pasto, para o terreiro, para as mãos dela. "Eu não sei o que é estar preparada para gente que vem com papel", respondeu. "Mas eu sei estar de pé." Otávio assentiu uma vez. Era pouca coisa, mas era como se ele tivesse recebido água. "Eles vão tentar te fazer duvidar de você", ele disse. "Vão falar da sua origem, da sua pressa, do seu sim de ontem. Vão te colocar como culpa." Carolina sentiu a garganta apertar. "Eu já fui culpa de muita coisa na boca dos outros", ela respondeu firme, "mas não vou ser fácil." Otávio olhou para ela com algo que parecia gratidão e vergonha misturadas. "E eu..." ele começou, mas não terminou. Talvez porque havia coisas que homem duro não sabe falar sem se desmontar. Carolina completou com um olhar. "Depois." O som que veio da estrada foi primeiro um rangido de roda e depois o trote cansado de cavalo puxando o charrete. Não era som de festa. Era som de visita de cartório. Teodoro endireitou o corpo. Amélia apareceu na porta com Rosa no colo, o rosto pálido. Júlia grudou no lado dela, e o menino magro que Carolina tinha visto antes espiou por trás da saia de Amélia, olhos grandes, cheios de medo. Otávio não mandou ninguém entrar. Não mandou ninguém se esconder. Ele apenas desceu os 2 degraus da varanda e ficou no terreiro, como quem oferece a própria sombra para a casa. A charrete parou diante da porteira.
Desceram 3 pessoas. Um homem de terno claro, suando apesar do tecido bom, segurando uma pasta. Uma mulher bem vestida, luvas finas e sombrinha para não deixar o sol tocar a pele. E um homem mais jovem, de bigode bem aparado, sorriso pronto. Carolina sentiu o ar endurecer. Não precisava conhecer para entender. Aquela gente não vinha ver bebê. Vinha ver posse. O homem da pasta abriu a boca primeiro, ajeitando os óculos com a ponta do dedo. Bom dia. Sou o tabelião Álvaro Menezes, a serviço do cartório de registro e notas. Otávio não cumprimentou com sorriso, apenas inclinou a cabeça formal. Bom dia. O homem do bigode deu um passo à frente como dono da conversa. Primo, disse abrindo os braços com alegria falsa. Ora, finalmente você se casou. A mulher da sombrinha olhou Carolina de cima a baixo com olhos de quem mede tecido e passado. Otávio respondeu seco. Raul, Lídia. Carolina entendeu. Aquele era Raul. O nome que vinha com eles. Raul olhou Carolina e o sorriso dele ficou mais afiado. Então esta é a noiva apressada. Disse, como se falasse de mercadoria que chegou antes da hora. Carolina sentiu o sangue subir, mas lembrou do aviso de Teodoro. Não mostrar medo. E se pudesse, não mostrar raiva fácil. Ela deu um passo e se colocou ao lado de Otávio, sem se esconder atrás. Meu nome é Carolina, disse com voz estável. E eu sou esposa dele diante de Deus e do padre Elias. Lídia levantou a sobrancelha, ofendida por uma mulher simples falar com firmeza. Que bonito, ela disse, num tom que não tinha beleza nenhuma. E diante do papel? O tabelião pigarreou, abrindo a pasta. Conforme correspondência enviada, venho proceder à verificação de certos requisitos do inventário e do termo de administração da propriedade Santa Efigênia. Otávio fez um gesto curto. Aqui mesmo? Aqui mesmo, o tabelião respondeu com cuidado. É procedimento. Não se preocupe. É apenas... Não é apenas... Teodoro falou pela primeira vez de lado, sem agressividade, mas com presença. Raul olhou Teodoro como quem olha um móvel fora do lugar. Teodoro, ainda aqui? Disse, e o tom carregava desprezo antigo. Pensei que você já tivesse entendido quem manda em terra quando o dono morre. Otávio se mexeu, um passo pequeno à frente. Quem manda aqui sou eu, Raul. Meu pai morreu, não a minha casa. Raul sorriu. Seu pai deixou papel, Otávio. E papel, você sabe, fala depois da gente. Carolina sentiu um aperto no peito. A frase era simples, mas carregava ameaça. O papel fala. E o papel, naquela época e naquela terra, muitas vezes falava mais alto do que a fome das crianças. O tabelião abriu um documento e começou a ler termos, prazos, cláusulas. Carolina não entendia tudo, mas entendia a intenção. Provar que o casamento foi apressado por interesse e questionar se Otávio estava apto a manter a posse sozinho. Quando o tabelião mencionou condição matrimonial como requisito, Raul se apressou. Veja, doutor Álvaro, a questão é simples. Meu primo, em desespero, realizou um casamento sem anúncio, sem o devido... Carolina interrompeu, sem elevar a voz. Foi casamento na igreja, com testemunha, com padre. O senhor pode ir lá confirmar. Raul virou o rosto para ela com um sorriso educado demais. Minha senhora, não se ofenda, mas casamento pode ser santo e ainda assim conveniente. A palavra conveniente quis empurrar Carolina para baixo. Ela sentiu, como se fosse ontem, os cochichos da vila. Quem é essa? De onde veio? Não tem pai? Não tem mãe? Ela olhou para Amélia, para Júlia, para Rosa no colo, e uma calma estranha tomou o lugar do medo. Conveniente é querer tirar uma criança do lugar onde ela está viva, Carolina disse, e não apontou o dedo, mas a frase foi como luz acesa. Lídia apertou a sombrinha, a expressão mudando por um segundo. Que criança? Ela perguntou rápido e rápido demais. Amélia deu um passo para trás, instintivo.
Rosa resmungou no colo, como se sentisse o vento mudar. Otávio encarou Carolina por um instante, não de raiva, mas de susto, como se ela tivesse puxado um fio que ele tentava manter escondido. Raul inclinou a cabeça, curioso como quem fareja segredo. Ah, então a criança, ele disse com falsa suavidade. Interessante. Teodoro pigarreou, firme. Tem família. É isso que tem. Raul soltou uma risadinha. Família? Repetiu, como se a palavra fosse piada. Família é sangue, Teodoro. O resto é favor. Carolina sentiu o corpo inteiro reagir e, sem perceber, apertou o rosário no bolso. Às vezes o resto é promessa, ela respondeu. E promessa também é sagrada. O tabelião, desconfortável com o rumo, tentou voltar ao papel. Senhor Otávio, preciso ver o assento do casamento e alguns registros de dependentes na propriedade para... Dependentes? Carolina repetiu e a palavra soou amarga. Criança é dependente agora? Otávio ergueu a mão, pedindo calma, mas a própria voz dele saiu firme. Doutor Álvaro, o senhor pode ver o assento na paróquia. Aqui, dentro da minha casa, eu não abro quarto de criança para inspeção de curiosidade. Lídia deu um passo, o perfume doce dela invadindo o ar da roça como coisa fora do lugar. Curiosidade? Ela disse ofendida. Estamos falando de legalidade. Ou você esqueceu que existe herança, existe família, existe Deus. Amélia falou baixinho e a frase veio com a força de quem segura a vida com a fé. E existe fome, e existe menino sem pai. Isso também existe. Raul olhou para Amélia com irritação. Talvez porque aquela mulher simples lembrasse que mundo não cabia só em papel. Amélia, você está muito atrevida, Lídia disse, gelada. Júlia apertou mais a barra da saia da mãe. O menino atrás se encolheu. Carolina deu um passo na direção de Júlia, sem parar de encarar os visitantes. Se a conversa é de papel, conversem com o padre, Carolina disse. E com o cartório. Mas aqui hoje, vocês não vão transformar criança em assunto como se fosse bicho. Raul sorriu. E o sorriso dele era de quem não perde a pose. A senhora fala bonito, ele disse. Só me diga uma coisa, de onde a senhora veio mesmo? Quem é sua família? Qual o seu sobrenome? A pergunta veio como laço tentando prender o pescoço. Carolina sentiu a velha vergonha querendo nascer. Aquela vergonha que o mundo coloca na gente como se pobreza fosse culpa. Mas naquele instante ela lembrou do vestido dobrado que Dona Quitéria lhe deu e da frase, vestido de mulher que se respeita. Ela respirou e respondeu sem inventar grandeza. Eu vim de onde Deus me deixou. Minha mãe se chamava Isabel. Foi ela quem me ensinou a trabalhar e rezar. E se o senhor acha que sobrenome decide valor, então o senhor nunca precisou de ninguém de verdade. Por um segundo, o terreiro ficou silencioso, como se até o vento tivesse parado para ouvir. Otávio olhou para Carolina como se tivesse visto uma porta abrir dentro dela. Teodoro baixou o queixo num gesto mínimo de aprovação. Raul, porém, não perdeu o sorriso, só endureceu o olhar. Isabel, ele repetiu como se experimentasse o nome. Pois muito bem, o tabelião fechou a pasta devagar, como quem tenta encerrar sem escândalo. Senhor Otávio, recomendo que amanhã compareça ao cartório para apresentar documentos e... Amanhã eu vou à paróquia primeiro, Otávio respondeu, e depois ao cartório, com meu advogado, se for preciso. Raul abriu os braços, como quem finge conciliação. Ninguém quer briga, ele disse, suave. Só queremos garantir que as coisas sejam feitas direito. E minha senhora Carolina olhou para ela com um brilho incômodo. Pense bem onde está se metendo. Terra puxa gente para o fundo. Carolina não baixou os olhos. Eu já vivi no fundo, respondeu. Agora eu estou tentando viver num lugar onde criança não seja empurrada para a estrada. Lídia deu um sorriso curto. Veremos quanto tempo dura essa coragem, murmurou, quase para si. O tabelião fez um aceno formal. Bom dia. E começaram a se afastar para a charrete.
Raul, antes de subir, virou de novo para Otávio e soltou a frase com doçura falsa, como quem joga sal em ferida. Ah, primo, parabéns pelo casamento. Sua mãe ia gostar, se soubesse. Otávio ficou imóvel. A palavra mãe tocou num lugar que doeu. Carolina viu e entendeu. Ali havia luto, promessa e culpa. A charrete foi embora, levantando poeira. A poeira entrou no terreiro e pousou nas plantas, na madeira da varanda, no peito de todo mundo, como se o próprio dia tivesse sido sujado. Quando o som das rodas sumiu, Amélia soltou o ar que estava prendendo. Júlia, num gesto rápido, levou a mão ao berço como se conferisse se Rosa ainda existia. Teodoro ficou olhando a estrada com o olhar de quem sabe que até logo pode ser pior do que adeus. Otávio não se mexeu por um tempo. Depois falou baixo, sem olhar para ninguém. Eles vão voltar com mais papel. Carolina respondeu com uma calma que ela mesma não sabia de onde veio. Então, a gente vai responder com mais verdade. Otávio virou o rosto para ela, e havia uma mistura de espanto e respeito. Você não tem obrigação? Tenho sim. Carolina interrompeu, sem dureza, só com certeza. Porque agora eu vi o que essa fazenda é. Não é só terra, é refúgio. Teodoro finalmente olhou para Carolina de verdade. Dona Carolina, a senhora fala como quem escolheu ficar. Carolina sentiu o peso da palavra ficar. Era bonita e perigosa. Eu ainda estou aprendendo, ela disse. Mas eu sei que não quero ser usada para expulsar criança. Amélia, com Rosa no colo, se aproximou e falou num sussurro que tremia. Eles perguntaram de você, do seu nome, do nome da sua mãe. Isso nunca é por acaso. Carolina sentiu um frio de pressentimento. Por que seria? Perguntou. Amélia desviou o olhar para Otávio. Otávio ficou quieto demais. E foi nesse quieto demais que Carolina percebeu uma coisa. Havia uma parte da história que Otávio ainda não tinha dado, e não era por maldade. Era por medo. Ela olhou para o corredor que levava ao escritório. Lembrou da caixinha de madeira no aparador, ao lado do retrato da mãe dele. Lembrou do jeito como Otávio estava desde cedo, lendo carta como se lesse sentença. Hoje à noite, Carolina disse, olhando Otávio com firmeza suave, o senhor vai me contar tudo o que puder. Otávio engoliu seco e assentiu. Vou. A noite chegou quente, sem vento, e isso fez a casa parecer mais apertada. A lamparina iluminava pouco, e o escuro ao redor parecia maior. O cheiro de comida simples, arroz, feijão, um pedaço pequeno de carne e farinha, enchia a cozinha com um conforto que não conseguia vencer a preocupação. Rosa dormiu cedo. Júlia insistiu em ficar perto do berço. Amélia, esgotada, ainda assim lavou panela como se lavar panela mantivesse o mundo em ordem. Depois da janta, Otávio chamou Carolina para o escritório. Teodoro ficou no corredor, não como vigia armado, mas como sentinela de respeito, presença que impede abuso. Dentro do escritório, o ar tinha cheiro de papel velho e madeira guardada. Havia livros grossos, uma pena antiga e um oratório pequeno num canto com a imagem escurecida pelo tempo. Otávio acendeu a lamparina e ficou de pé, sem sentar. Eu não queria te puxar para dentro de segredo, ele começou, e a voz dele parecia arranhar a própria garganta. Mas você já está dentro, e hoje você ficou de pé por nós. Carolina cruzou as mãos. Eu só não aceitei que tratassem criança como coisa. Otávio assentiu. Minha mãe dizia que esta casa só vale se proteger quem não tem proteção. Carolina olhou para o oratório. A fé ali não era enfeite, era coluna. E por que o Raul falou da sua mãe desse jeito? Ela perguntou, como se soubesse de coisa que machuca. Otávio demorou, como se escolhesse a dor que ia abrir primeiro. Porque ele sempre se achou dono da história dela também. Otávio disse, baixo. E por quê? Ele parou, respirou, e então foi até a cômoda.
Abriu uma gaveta e puxou uma caixa de madeira. Carolina sentiu o coração acelerar. Era a caixa. Otávio colocou sobre a mesa e abriu devagar. Dentro havia papéis amarrados com fita, algumas anotações antigas e um envelope amarelado. Antes de morrer, minha mãe me deixou isso, ele disse, e me fez prometer que eu não deixaria a Santa Efigênia virar moeda na mão do Raul. Carolina olhou para o envelope. O que é? Otávio passou o dedo sobre a caligrafia do lado de fora, como quem toca ferida com cuidado. É uma carta, ele respondeu. Uma carta que explica por que eu casei com pressa e por que eles têm tanto interesse em saber seu nome. Carolina prendeu a respiração. Otávio girou o envelope para ela ver. E ali, escrito em letra antiga, estava um nome que fez o mundo de Carolina ficar pequeno demais para caber o peito. Isabel. O nome da mãe dela. O nome que ela tinha acabado de dizer no terreiro. Carolina sentiu as pernas enfraquecerem. Como? A voz não saiu inteira. Como isso veio parar aqui? Otávio levantou os olhos para ela, e naquele olhar havia um pedido silencioso de perdão, antes mesmo da explicação. Carolina, ele começou, e o jeito como ele disse o nome dela parecia anunciar uma verdade grande demais. E do lado de fora, no corredor, Teodoro pigarreou de leve, como quem avisa que o tempo de esconder acabou. Carolina ficou olhando o envelope com o nome Isabel, e teve a certeza de que o passado dela não estava enterrado. Estava guardado naquela casa. Carolina ficou imóvel diante do envelope amarelado, como se o nome Isabel não fosse tinta, fosse mão segurando o peito dela por dentro. Otávio não abriu a carta de imediato. Ele ficou com os dedos sobre o papel, hesitando, do mesmo jeito que homem hesita diante de um túmulo. Não por medo do morto, mas por respeito ao que ficou vivo em quem ainda respira. A lamparina fazia a sombra dos dois dançar na parede. O escritório cheirava a madeira guardada, cera antiga e papel velho. E lá fora, a casa inteira parecia prender o ar, como se até Amélia e Júlia, na cozinha, tivessem aprendido a escutar silêncio. "O senhor conheceu minha mãe?" Carolina conseguiu perguntar, mas a voz saiu menor do que a dor. Otávio ergueu os olhos e ali não havia orgulho. Havia uma culpa quieta, dessas que a gente carrega sem alarde, porque alarde não alivia. "Eu era menino", ele disse. "Quem conheceu mesmo foi minha mãe, Dona Eugênia. Ela ajudou Isabel quando pôde." Carolina apertou as mãos. A lembrança da mãe dela veio inteira, não como retrato bonito, mas como cheiro de roupa lavada no rio e o peso de uma voz cansada tentando sorrir. "Por que esse nome está aqui, então?" Otávio respirou fundo, como quem escolhe o ponto por onde vai sangrar. "Porque Isabel deixou uma carta para minha mãe, e porque minha mãe deixou essa carta para mim, como promessa." Carolina sentiu uma fisgada. Promessa. Tudo naquela fazenda parecia girar em torno de promessa. Otávio abriu o envelope devagar. Tirou a folha com cuidado, como se o papel pudesse quebrar. A letra era feminina, inclinada, firme, mas com tremor em certas palavras. Tremor de quem escreve num canto de mundo onde escrever era quase luxo. Otávio não leu em voz alta de imediato. Os olhos dele correram as linhas primeiro e a garganta dele se mexeu como se engolisse pedra. Carolina não aguentou. "Leia." Otávio fechou os olhos por um instante, depois começou com a voz baixa, sem teatro, como se estivesse no banco de uma igreja, confessando ao pé de um santo que não responde, mas escuta. A carta dizia que Isabel tinha trabalhado na Santa Efigênia por um tempo, quando ainda era moça. Dizia que tinha sido tratada com respeito por Dona Eugênia. Dizia que tinha fé e que rezava para não endurecer o coração, mesmo quando a vida dava motivo. E então vinha o resto. O resto vinha sem adorno, porque quem sofre de verdade não tem paciência para enfeitar. Isabel escrevia que tinha sido procurada por um homem de fora, homem de nome grande,
sorriso bonito, palavras fáceis. Que esse homem prometeu casamento, prometeu tirar ela do aperto, prometeu que Deus gosta de quem recomeça. Isabel escrevia que acreditou, não por ingenuidade apenas, mas por cansaço. Cansaço de ser invisível. Cansaço de ter que ser forte o tempo todo. E que quando ficou grávida, o homem não voltou para cumprir promessa. Voltou para mandar recado, recado que vinha com vergonha. Isabel escrevia que começaram a falar dela, que começaram a olhar para a barriga dela como se fosse pecado andando, que ela perdeu o trabalho, perdeu o abrigo, perdeu voz, que tentou pedir ajuda e ouviu portas fecharem. E no fim, ela escrevia para Dona Eugênia uma frase que fez Carolina sentir o chão abrir. Eu não quero que minha filha carregue o meu nome como ferida. Se um dia a senhora puder, proteja ela, nem que seja só com oração. Otávio parou de ler. A mão dele tremia. Carolina não respirava direito. O passado dela, que sempre foi um buraco sem fundo, tinha acabado de ganhar bordas. E bordas doem mais, porque deixam a dor com forma. Quem era esse homem? Ela perguntou, e a pergunta saiu com um gelo que não era frieza, era sobrevivência. Otávio ficou em silêncio. Teodoro, do lado de fora do escritório, pigarreou de leve, como quem lembra que certas verdades não são só feridas, são fogo. Otávio baixou os olhos e respondeu. Raul. Carolina sentiu como se alguém tivesse derramado água fria dentro da alma. Não era surpresa completa, era confirmação. A confirmação tem uma crueldade própria, porque tira da gente até o direito de imaginar outro final. Ela encostou a mão na mesa para se firmar. Então, ele é meu pai. Otávio não negou, não desviou. Apenas assentiu, pesado. Carolina fechou os olhos e a imagem do homem de bigode bem aparado voltou. O sorriso educado, a pergunta sobre sobrenome, o jeito de medir gente como se mede pano. Agora fazia sentido demais. E, quando uma coisa faz sentido demais, o coração da gente sente vontade de quebrar tudo só para parar de entender. E por que o senhor? Carolina abriu os olhos. E havia lágrimas, mas havia também raiva. Por que o senhor sabia disso e não me disse? Otávio apertou a carta nas mãos como quem aperta um rosário no escuro. Porque eu não queria te entregar ao desespero de saber. A voz dele falhou. E porque eu precisava te trazer para perto antes que Raul descobrisse sozinho. Carolina riu uma vez, curto, sem alegria. Ele já descobriu. Ele suspeitou quando ouviu Isabel hoje. Otávio respondeu. Raul tem memória para o que convém. Ele vai ligar os pontos. E aí, ele vai usar isso. Carolina sentiu o estômago embrulhar. Usar como? Otávio respirou e a resposta veio como coisa amarga que se diz para salvar alguém do pior. Ele vai dizer que você é mentirosa, que seu casamento foi trama, que eu te trouxe para dentro da fazenda para confundir herança, confundir inventário, confundir tudo. Vai dizer que eu me aproveitei de uma moça sem família. Carolina levantou o rosto, ferida. E o senhor não se aproveitou? Otávio não reagiu com raiva. Não levantou a voz. Ele aceitou a pancada como homem que sabe que às vezes a verdade dói mesmo quando não é bem assim. Eu precisei, ele disse. Precisei de uma esposa para fechar uma porta no rosto dele. Mas eu não te trouxe para te usar como coisa. Eu te trouxe porque eu vi alguém que não desiste. Carolina virou o rosto para a janela escura. Lá fora, o campo era um mar quieto. O cheiro de capim vinha com a noite. E no fundo, ela ouviu o som de Rosa resmungando na cozinha. Um som tão pequeno e ainda assim capaz de segurar o mundo. E a Rosa? Carolina perguntou. Por que ela derruba a fazenda? Otávio demorou a responder, como se escolhesse as palavras que não entregassem mais do que ele conseguia proteger. Porque Rosa é prova viva de que esta casa acolhe quem ninguém quer. Ele falou baixo. E Raul odeia isso. Odeia porque acolher desmente o poder dele.
Carolina olhou de volta para Otávio desconfiada. Ela é filha de quem? Otávio passou a mão pelo rosto, cansado. Ela é filha de uma moça que trabalhou aqui e morreu no parto. Ele engoliu. A família da moça não quis a criança. Disseram que era peso. Minha mãe mandou trazer para dentro. Depois que ela partiu, eu continuei. Carolina sentiu um aperto quase físico. E o Raul quer que ela seja mandada embora. Quer que ela seja devolvida para alguém, ou colocada num lugar longe, onde ninguém veja. Otávio respondeu. Não porque ele se importa, mas porque sem Rosa aqui, ele enfraquece a imagem de que esta casa é refúgio. E sem essa imagem, ele me pinta como incapaz, como desorganizado, como homem que não cumpre requisitos morais. Carolina entendeu. Não era só papel, era reputação, era igreja, era comentário na venda. Era a vila inteira comendo a verdade pelos cantos, até ela virar outra coisa. Ela respirou fundo, sentindo o rosário no bolso. Então é por isso que o senhor aguenta ser visto como frio. Carolina falou devagar, como quem encaixa peça. O senhor aguenta ser visto como calculista para cumprir uma promessa. Otávio baixou a cabeça. Minha mãe me fez prometer que eu não deixaria nenhuma Isabel ser varrida para fora daqui. A voz dele ficou rouca. E eu falhei com a primeira Isabel. Eu não sabia como consertar. Só sabia como tentar não repetir. A frase caiu em Carolina como um peso estranho. Ao mesmo tempo que doía, acendia uma luz. Porque ela percebeu algo que nunca tinha percebido na vida dela inteira. Pela primeira vez, alguém tinha se culpado por ela. Não por pena, por responsabilidade. Ainda assim, a dor não virou perdão de imediato. Dor não obedece. Carolina se afastou um passo, como quem precisa espaço para respirar sem se desmontar. E a pergunta veio, ferindo e salvando ao mesmo tempo. O senhor me escolheu por necessidade ou porque acredita que eu sou capaz de proteger esse lar? Otávio ergueu o olhar, e os olhos dele não fugiram. Eu te escolhi porque eu precisava de alguém que não vendesse a alma por medo, ele disse. E porque quando você falou comigo na venda, eu senti que você não era fraca. E gente forte não é gente dura, é gente que aguenta ficar. Carolina sentiu a palavra ficar ecoando. Ficar. Ela pensou na mãe dela escrevendo carta num canto qualquer, com uma barriga grande e o mundo pequeno. Pensou em Dona Quitéria dobrando um vestido como quem dobra bênção. Pensou em Júlia com o olhar de sentinela. Pensou em Amélia segurando Rosa como quem segura o próprio coração. E, sem querer, percebeu que a força dela, por tantos anos, foi só para sobreviver. Agora, podia ser para permanecer. O senhor deveria ter me dito antes. Ela falou, e a voz já não era só acusação. Era também tristeza. Otávio assentiu. Eu sei, mas eu tive medo de você ir embora. Ele fez uma pausa. E tive medo de você me odiar. Carolina passou a mão no rosto, limpando lágrima com a palma áspera. Ela não tinha lenço fino. Tinha vida dura. Eu tô com raiva, ela admitiu. Mas eu não sou criança. Eu sei que o mundo não é justo com quem não tem nome. E ela olhou para a carta. Agora eu tenho um nome que eu não queria ter. Otávio falou baixo, firme. O nome que vale é o que você constrói. Raul pode ter sido teu pai, mas não vai ser teu dono. Carolina encarou Otávio por um tempo. Não havia romance ali, não daquele de novela. Havia algo mais profundo e mais difícil. Confiança sendo construída no meio de ruína. Teodoro bateu de leve na porta, respeitoso. Seu Otávio, Dona Carolina. Amélia pediu para chamar. Rosa acordou e está inquieta. Carolina foi a primeira a se mover, como se o corpo já tivesse escolhido o lado antes da cabeça terminar de discutir. Eu vou, ela disse. Otávio a acompanhou até a cozinha. Amélia estava perto do fogão, tentando acalmar Rosa. A bebê choramingava baixo, cansada, e o choro parecia carregar o medo que a casa inteira não dizia. Quando Carolina se aproximou,
Rosa estendeu a mãozinha no ar, buscando calor. Carolina pegou a bebê com cuidado, encostou no peito e começou a balançar devagar, no mesmo ritmo de antes. Júlia observava tudo, calada. Amélia, com os olhos vermelhos, falou num fio. Eles vão voltar amanhã ou depois com mais gente. Vão encher a vila de conversa. Vão dizer que a senhora veio por interesse. Carolina apertou Rosa contra si, sentindo o cheirinho de leite e fumaça de lenha, aquele cheiro que dizia vida simples, mas vida. Deixem dizer, Carolina respondeu e surpreendeu até Amélia. Palavra voa, mas criança fica. Otávio ficou encostado na parede, olhando a cena como quem vê um milagre pequeno. E naquele instante, quem olhasse de fora poderia achar que ele era frio. Mas por dentro, ele estava aprendendo uma coisa que havia esquecido. Que lar não se segura só com chave e papel, se segura com gente. Quando Rosa finalmente acalmou, Carolina a entregou de volta a Amélia. Se acontecer alguma coisa, Amélia começou, a voz tremendo. Carolina interrompeu com doçura. Não vai acontecer alguma coisa sem a gente ver chegando. Ela olhou para Teodoro, que tinha entrado e ficado perto da porta, firme como tronco. E sem a gente se unir. Teodoro assentiu uma vez respeitoso. Amanhã cedo eu vou à vila, Teodoro disse. Vou falar com o padre Elias e com seu Ambrósio. O povo precisa saber que aqui tem casa, não pecado. Otávio franziu o senho. Não quero escândalo. Teodoro respondeu simples. Escândalo já tem. O que falta é verdade. Carolina sentiu um aperto. Verdade, às vezes, era o que ela mais temia, porque verdade não deixa mais a gente fingir que dá para voltar atrás. E naquela mesma noite, quando a casa enfim se aquietou, Carolina não conseguiu dormir. Ela saiu para a varanda só um instante, descalça, sentindo a madeira fria sob os pés. A lua fazia o terreiro parecer prata velha. O vento trazia cheiro de curral e de flores escondidas no mato. No canto, perto da cerca, Ventania estava preso, manso, balançando a cabeça devagar. O cavalo parecia uma ilha de calma no meio do tumulto humano. Carolina se aproximou e passou a mão no pescoço dele, sentindo o pelo quente, o músculo vivo, o respirar tranquilo. Você também carrega coisa, né? Ela sussurrou, sem saber por que falava com um cavalo. Ventania bufou baixo como resposta. E então, Carolina ouviu passos atrás. Otávio parou a uma distância respeitosa, sem invadir a solidão dela. Eu devia ter te dado escolha com verdade. Ele disse, baixo. Eu sei. Carolina não virou de imediato. Eu tive escolha? Ela perguntou. Otávio ficou em silêncio, porque aquela pergunta era faca de dois gumes. Carolina virou o rosto, finalmente, e o olhar dela estava molhado, mas firme. O senhor disse que não me pediu amor. Ela respirou. Eu também não tô pedindo. Eu só quero não ser usada. Otávio assentiu, e a voz dele veio com uma honestidade dura. Você não foi usada. Você foi colocada no meio de uma guerra de papel, e eu me odeio por isso. Ele fez uma pausa. Eu aceito que me vejam como frio. Eu aceito que me chamem de calculista. Se isso mantiver Rosa aqui e mantiver Amélia e Júlia com teto, eu aceito. Carolina sentiu o peito apertar de novo. Não era a fala de um homem apaixonado. Era a fala de um homem disposto a ser mal interpretado para cumprir promessa. E aquilo era, de um jeito estranho, uma forma de amor que não se dizia amor. E se eu não aguentar? Ela perguntou num fio. Otávio olhou para Ventania, depois para ela. Então eu te deixo ir embora com o que é teu, sem te prender. Ele respirou. Mas eu espero que você fique o suficiente para ver quem você é aqui dentro. Não pelo meu nome, pelo seu. Carolina ficou sem resposta por um tempo. Só o vento respondia, e os grilos e o leve bater de uma porta ao longe. E então, como se Deus tivesse escolhido aquele momento para provar a fé deles, uma voz chamou do terreiro, apressada. A voz de Teodoro, vindo da escuridão. Seu Otávio!
Chegou o recado da vila. Otávio desceu os degraus da varanda. Carolina ficou parada, com a mão ainda no pescoço de Ventania, sentindo o cavalo respirar como se nada pudesse abalar. Teodoro entregou um bilhete dobrado, simples, escrito às pressas. Otávio leu sob a luz fraca. O rosto dele mudou de cor. Carolina desceu também, o coração já adivinhando desgraça. "O que foi?" ela perguntou. Otávio levantou os olhos, e a frase saiu baixa, pesada, como pedra em água funda. "O padre Elias mandou dizer que Raul esteve na paróquia e que amanhã ele pretende contar uma verdade sobre você, diante de todo mundo." Carolina sentiu o sangue gelar, porque quando um homem como Raul resolve contar uma verdade, quase nunca é para libertar alguém. É para destruir. No dia seguinte, a Santa Efigênia acordou com um tipo de calor que não vinha do sol, vinha do peito. Um calor de espera, de aperto, de gente que sabe que vai ser olhada como se fosse ré. Carolina não comeu direito. Não por falta de comida, mas por falta de chão. Amélia colocou pão de milho na mesa, cortou em fatias honestas, derramou café na caneca, com a mão firme de quem não pode fraquejar. Júlia não desgrudou de Rosa nem por um segundo. Teodoro entrou e saiu do terreiro como quem mede o vento, mas os olhos dele voltavam para a estrada com a mesma insistência de uma oração repetida. Otávio apareceu por último, já pronto, chapéu na mão, paletó escuro apesar do calor. O rosto dele estava duro, mas por trás da dureza havia um cansaço que não era do corpo, era de alma. "A gente vai junto", Carolina disse, antes que ele tentasse decidir sozinho. Otávio a encarou, e naquele olhar havia medo e alívio misturados, como se ele tivesse passado a vida inteira segurando porta sozinho, e de repente alguém pusesse o ombro do lado de cá. "Eles vão falar seu nome como se fosse sujeira", ele avisou baixo. Carolina apertou o rosário no bolso. A madeira das contas estava morna da mão dela, como se fé também esquentasse. "Então eu vou responder com ele como se fosse verdade", ela disse, "porque foi a verdade que minha mãe me deixou. O que eles fizeram com essa verdade é que foi sujo." Amélia se aproximou com Rosa no colo, a bebê quieta, como se sentisse a tensão do mundo. Júlia estava colada à mãe, olhos arregalados, mas sem chorar. Criança que vive em alerta aprende a economizar lágrima. Se ele tentar levar a Rosa, Amélia começou e a voz dela falhou. Teodoro cortou firme, sem grosseria. "Ninguém leva a criança daqui hoje. Ninguém. Nem por palavra, nem por papel." E quando Teodoro disse ninguém, ele não disse como ameaça, disse como promessa. Otávio respirou fundo e fez um gesto curto. "Vamos." A vila parecia outra quando eles chegaram. A estrada de terra, as casas simples, a venda do seu Ambrósio, tudo estava igual. E ainda assim tinha algo diferente. Gente demais na rua, cochicho demais, olhos demais. Parecia dia de festa, mas era dia de julgamento. Na porta da matriz de São Bento, o padre Elias conversava com 2 homens mais velhos, dos que têm respeito na boca do povo. Ao ver Otávio, o padre se endireitou. Ao ver Carolina, ele fez um aceno calmo, quase paternal, como quem diz sem palavras: "Respira. Deus também ouve." Raul já estava lá, encostado numa coluna, terno claro, bigode bem aparado, sorriso pronto como faca bem afiada. Lídia, ao lado, segurava a sombrinha e olhava a Carolina como se olhasse uma mancha na roupa. O tabelião estava mais atrás, com a pasta apertada ao corpo, a cara de quem só queria terminar logo o serviço e ir embora. O sino tocou e o povo entrou. A igreja encheu rápido. O ar ficou pesado de perfume barato, suor, vela e curiosidade. E se tem uma coisa que pesa mais do que saco de milho, é curiosidade de gente em cidade pequena. Carolina sentou no banco com Amélia e Júlia. Rosa ficou quieta no colo de Amélia, como se dormisse por proteção. Teodoro ficou de pé no fundo, discreto e firme, olhando tudo como quem guarda uma porteira invisível.
Otávio ficou perto do corredor central, nem se escondendo, nem se exibindo. O padre Elias subiu ao altar e começou a missa com a voz serena, tentando trazer o povo para Deus. Mas havia olhos demais esperando o homem e não o céu. Quando chegou o momento do sermão, o padre falou sobre misericórdia, falou de pecado como coisa humana e de crueldade como coisa escolhida. Falou que Deus não pede que a gente humilhe ninguém para provar verdade, e foi nesse instante que Raul se levantou. Padre Elias, ele disse alto, com respeito fingido, com licença, mas a vila precisa ouvir uma coisa, por justiça. Um burburinho atravessou a igreja como vento em capim. O padre segurou a própria calma. Justiça não é espetáculo, Raul, ele respondeu. Raul abriu um sorriso maior, como se estivesse habituado a dobrar a moral alheia. Eu não quero espetáculo. Eu quero evitar fraude. E virou o corpo olhando o povo inteiro. Todos aqui sabem que Otávio casou às pressas. Todos aqui sabem que ele trouxe uma moça sem família, sem sobrenome, de origem incerta. Pois bem, Carolina sentiu o coração bater tão alto que pareceu ecoar no altar. Júlia segurou a saia de Amélia com força. Amélia apertou Rosa contra o peito. Otávio ficou imóvel, mas o maxilar dele travou. Raul continuou. Essa moça, Carolina, é filha de Isabel. O nome caiu na igreja e fez gente se benzer como se fosse maldição. Carolina sentiu o mundo ficar pequeno. Aquele nome era oração na boca dela e agora virava arma na boca de Raul. Raul fez uma pausa calculada. E Isabel, ele disse devagar, saboreando, foi uma mulher que passou vergonha nesta vila. Uma mulher que se meteu com quem não devia. Uma mulher que... Chega! O padre Elias cortou, mais alto do que o habitual. A voz dele não era de grito, era de autoridade moral. Aqui dentro, você não vai cuspir em morto. Raul fingiu se ofender. Padre, eu estou apenas dizendo a verdade. O padre Elias respirou fundo. Verdade sem caridade é pedra, e pedra mata. Raul apontou para Otávio com um gesto aberto. E a verdade é que Otávio trouxe essa moça para dentro da fazenda para fraudar inventário, para confundir herança, para esconder criança que não tem direito de estar lá. Um murmúrio cresceu. Uma senhora levou a mão à boca. Um homem cochichou atrás. O tipo de rumor que vira sentença antes de virar prova. E então Carolina levantou. Não foi uma levantada bonita de palco. Foi uma levantada de quem se levanta porque, se ficar sentada, desmaia. Ela ficou de pé no corredor da igreja, o rosário apertado na mão, o coração doendo, e ainda assim a voz saiu limpa. O senhor quer verdade, Raul? Então eu também quero. O povo silenciou. Até Raul, por um segundo, pareceu surpreso. Ele esperava choro, esperava vergonha. Esperava a filha se encolhendo. Carolina olhou em volta e quem visse aquele rosto veria uma moça simples, pele morena de sol, cabelo preso, vestido sem luxo. Mas veria também algo que não se compra: dignidade. Minha mãe se chamava Isabel. Carolina repetiu, e a palavra soou como bênção e faca ao mesmo tempo. Ela trabalhou, ela sofreu, ela criou uma filha com o que tinha e morreu sem pedir nada de ninguém. A vergonha que colocaram nela não era dela, era de quem prometeu e fugiu. A igreja pareceu prender a respiração. Carolina virou o rosto e encarou Raul. O senhor pergunta meu sobrenome porque quer me diminuir, mas eu lhe digo, meu valor não vem do seu sangue. Vem do sangue que minha mãe derramou trabalhando. Raul sorriu, tentando recuperar o controle. Lindo discurso. Mas não muda o fato de que você é minha... Não, Carolina interrompeu, firme. E o não dela ecoou mais forte do que o minha dele. Eu não sou sua. Eu sou de Deus. E sou minha. Raul apertou a boca. Você está negando seu pai diante de todos? Carolina sentiu a dor atravessar, mas respondeu com uma clareza que parecia vinda de muito longe. Pai não é quem faz, pai é quem fica.
E o Senhor não ficou. Um burburinho atravessou o povo, mas dessa vez não foi só maldade. Havia espanto. Havia gente lembrando de coisas antigas. O padre Elias desceu um degrau do altar. Carolina, ele falou com gentileza. Você não precisa se expor assim. Carolina olhou para ele e os olhos dela estavam molhados, mas não quebrados. Eu preciso sim, padre, porque ele está usando minha mãe para tomar criança de colo e gente de casa. Raul deu um passo, já irritado. Padre, isso é absurdo. O que está em questão é legalidade. E então Teodoro avançou do fundo. Quem viu, viu um homem alto, queimado de sol, mãos de serviço, rosto sério. Não havia ameaça nele, havia verdade. Ele caminhou até a frente devagar, e a igreja abriu caminho, como se abrisse para a procissão. Teodoro parou perto do altar e tirou o chapéu, respeitoso. Padre Elias, ele disse, o senhor me pediu prova. Eu trouxe. E tirou do paletó um maço de papéis amarrados com fita, protegidos como se fossem vida. O tabelião arregalou os olhos. Lídia empalideceu. Raul franziu o senho. Que palhaçada é essa? Raul cuspiu. Teodoro não se abalou. Não é palhaçada, é carta, é registro. Ele estendeu os papéis ao padre. Dona Eugênia guardou. E eu, por promessa, guardei também. O padre Elias abriu com cuidado, leu a primeira linha, e o rosto dele mudou. Otávio, que estava calado, deu um passo, como se soubesse o que vinha e ainda assim doesse. O padre ergueu os olhos para a igreja. Isto aqui é uma carta de Isabel, ele disse com voz firme. Uma carta em que ela relata a promessa de casamento feita por Raul e o abandono depois. Há também... Ele mexeu mais nos papéis, recibos de pagamento de parteira, anotação de ajuda dada por Dona Eugênia e um termo antigo, de próprio punho, que afirma a vontade de Dona Eugênia de manter sob proteção desta casa as crianças acolhidas, com responsabilidade de Otávio. O povo murmurou. A palavra abandono não combina com um homem de terno limpo, e quando não combina, incomoda. Raul tentou rir, mas o riso saiu curto. Carta não prova nada. Qualquer um escreve. O padre Elias levantou outro papel. Isto aqui é um apontamento de testemunha. Ele olhou para a assembleia. Seu Ambrósio, levante-se. Seu Ambrósio, vermelho como brasa, levantou com dificuldade. Eu vi, ele disse a voz tremendo. Eu era mais moço. Mas vi Raul rondando Isabel, vi ele prometer, vi ele mandar dinheiro uma vez, e depois sumir. Um silêncio pesado caiu. Lídia apertou a sombrinha com força. Isso é difamação. Ela soltou. O padre Elias não recuou. Difamação é usar a igreja para esmagar uma moça e um bebê. Ele encarou Raul. Você veio aqui para contar uma verdade, pois a verdade apareceu inteira. E não te favorece. Raul ficou vermelho, o sorriso sumindo. Padre, o senhor está tomando partido. Eu tomo partido do que é justo, o padre respondeu. E Deus também. E então, com uma voz que parecia pequena diante do escândalo, e ainda assim atravessou tudo, Amélia falou do banco, Rosa no colo. Minha filha Júlia e eu só estamos vivas porque Dona Eugênia e Otávio não viraram o rosto. Se isso é pecado... Então que Deus me perdoe, porque eu não tenho arrependimento. Júlia se levantou junto, tremendo. Eu não vou embora, ela disse, e a frase saiu como pedra. A Santa Efigênia é minha casa. Rosa é minha irmã. Carolina sentiu as lágrimas descerem. Não por fraqueza, por perceber, enfim, o que é ter família por escolha e não por sangue. O padre Elias ergueu a mão, pedindo silêncio. Raul, Lídia, senhor tabelião, ele disse, se há questão legal, que seja levada ao lugar devido, mas aqui, diante do altar, ninguém vai ser humilhado, e eu, como pároco, guardarei cópias desses documentos. Quem tentar adulterar ou apagar isso, responderá. O tabelião, suando, pigarreou. Padre, a igreja não é cartório.
Mas é testemunha, o padre respondeu, sem elevar demais a voz. E testemunha às vezes vale mais do que selo. Raul olhou ao redor e percebeu que tinha perdido o controle da narrativa. A pior derrota de um homem como ele não é perder um processo, é perder o domínio da história. Ele recolheu a dignidade falsa como quem recolhe um casaco e falou entre dentes. Isso não acabou. E saiu. Lídia seguiu atrás, dura, mas com os olhos ardendo de vergonha. O tabelião fechou a pasta como quem fecha um caixão e foi também rápido, sem olhar para ninguém. A igreja ficou num silêncio estranho por um momento. E então o padre Elias falou algo simples para costurar o que tinha sido rasgado. Agora, rezemos por Isabel. E quando o povo rezou, Carolina sentiu uma coisa que não sentia desde menina. O nome da mãe dela não sendo usado como lama, mas como memória. Nesse foi o clímax que mudou tudo. Não porque a dor sumiu, mas porque ela deixou de ser segredo. E antes de seguir, deixa um pedido simples, bem do jeito que o coração gosta. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal Contos do Coração, deixa o like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. A gente lê e guarda cada carinho como quem guarda lenha seca para os dias frios. Na volta para a Santa Efigênia, o sol parecia o mesmo, mas o mundo tinha outra cor. Não era cor de felicidade fácil, era cor de verdade dita, e verdade dita tem o peso de um saco de feijão e o alívio de uma porta aberta. Carolina foi em silêncio na charrete, olhando a estrada de terra como se cada pedra fosse um pensamento. Otávio também não falou muito. Quando falou, foi baixo. Eu expus sua mãe. E expus você. Carolina encarou o horizonte. Quem expôs foi ele. O Senhor só parou de esconder. Otávio engoliu seco. Aquele homem, acostumado a segurar tudo sozinho, parecia não saber o que fazer com o fato de que alguém não estava pedindo que ele fosse perfeito. Só honesto. Chegando na fazenda, Amélia desceu com Rosa no colo como quem desce com o mundo nos braços. Júlia correu até o terreiro e ficou ali por um instante, respirando como se checasse se a casa ainda estava de pé. Teodoro foi direto para a porteira, como sempre. Mas dessa vez, o corpo dele parecia menos tenso. A guerra de papel não tinha terminado, mas algo tinha mudado. Agora havia testemunhas. Carolina entrou na casa grande e parou na sala, diante do retrato de Dona Eugênia. Olhou o rosto sério daquela mulher e, sem perceber, falou baixinho. Obrigada. Otávio ouviu. E ali, naquela sala, ele disse algo que não dizia a ninguém. Eu tive medo de confiar de novo. Carolina virou o rosto. Em mim? Em alguém? Ele respondeu. Em qualquer alguém. Porque quando a gente ama um lugar e ele vira ameaça, a gente começa a achar que todo mundo que chega para tirar. Carolina sentiu a verdade daquilo. E respondeu com a calma de quem escolhe com dor, mas escolhe. Eu cheguei para ficar. Se o Senhor me quiser aqui de verdade, não como escudo, como pessoa. Otávio ficou imóvel, como se aquela frase exigisse dele um tipo de coragem que ele nunca treinou. A coragem de receber. Eu quero, ele disse, simples. E eu vou aprender a não te colocar na frente do perigo sozinho. Vou aprender a dividir. Carolina assentiu, sentindo a própria alma se ajeitar num lugar novo. A convivência dali em diante foi revelando o que promessa sozinha não revela. Otávio foi aprendendo a confiar em pequenas coisas. Em Carolina, organizando a casa sem mandar em ninguém. Em Júlia, rindo uma vez ou outra sem se esconder. Em Amélia, dormindo uma noite inteira sem levantar assustada. Em Teodoro, soltando o ar sem olhar para a estrada a cada minuto. Carolina, por sua vez, descobriu uma coisa que ninguém tinha dito a ela. Que valor não se pede, valor se reconhece. E foi assim, sem pedido bonito, que o casamento começou a deixar de ser acordo e virou escolha. Não porque o passado virou leve, ele não vira, mas porque eles pararam de carregar sozinhos. Raul ainda tentou,
mandou recados, inventou conversa, mexeu com cartório, puxou papel daqui e dali. Mas agora havia o padre Elias com cópia, havia seu Ambrósio como testemunha, havia a vila dividida e havia uma Carolina que não abaixava mais o rosto. Quando finalmente o processo perdeu força, não foi por milagre de céu aberto. Foi por insistência de gente pequena, fazendo o que é certo dia após dia, como quem planta roça, sem aplauso, mas com fé. Na Santa Efigênia, Rosa cresceu com colo. Júlia cresceu com riso, ainda que tímido. Amélia voltou a cantar na cozinha, de vez em quando, baixinho, como quem testa se a alegria ainda cabe. Teodoro, que parecia viver só para vigiar, voltou a viver também para ensinar. Ensinou o menino a laçar, ensinou o menino a ler com as letras tortas do jornal velho, ensinou respeito onde antes só havia medo. E Carolina, quando a saudade de Isabel apertava, ia até a varanda ao entardecer, apertava o rosário e dizia o nome da mãe como quem acende vela. Otávio, ao lado, não falava muito, mas ficava. E ficar naquela história era a forma mais rara de amor. Porque às vezes o amor não começa quando alguém nos escolhe por desejo. Começa quando alguém nos escolhe porque acredita que somos fortes o bastante para permanecer. E Carolina permaneceu.